Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor seja com todos vocês. Acredito que Deus, nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, que você está assistindo mais um vídeo pelo canal do Pastor Jurandir. Eu agradeço muito a Deus pela minha vida e por Deus estar sempre presente comigo. Eu sei que o vento sopra, não é? É a Bíblia que diz que o vento sopra. Livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 3, versículo 8, diz: o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Bem assim é todo aqueles que são nascidos do Espírito. Nós sabemos que o vento sopra, mas a casa que é construída na rocha, essa não cai, porque Deus não permite que isso venha acontecer. Eu sei que nesta tarde, ou neste dia, se o vento tem soprado na tua vida, saiba que o vento tem soprado, mas Deus ele vem com a bonança. O vento soprou muito. Havia um grande vendaval, uma grande tempestade no mar. E Jesus estava ali com seus discípulos dentro daquele barco. Mas eles temeram e chegaram até Jesus e disse: Senhor, desperta. Porque o Senhor Jesus estava deitado, descansando. Ele desperta porque o vento assopra e nós vamos perecer. E o Senhor Jesus, ele levantou-se, olhou para os discípulos e disse: homens de pouca fé. E disse para o mar, para o vento: acalma-te, acalma-te. E o vento acalmou. E eles se admiraram e disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus amigos que estão neste vídeo assistindo neste dia, saiba que o vento ele sopra, mas não sopra por todo o tempo. A maré, ela tem a sua maré alta e a sua maré baixa. Se você está passando o momento da maré baixa, vem a maré alta, mas não te assuste, porque Jesus estando no barco, ele acalma a tempestade. Se a tempestade está na tua vida e tu não sabe o que fazer, clama pelo Senhor. Os discípulos clamaram: Senhor, mestre. Então você também tem boca para poder clamar. Usa teu joelho, usa tua boca, porque na Bíblia Sagrada nós encontramos muitos. O cego Bartimeu, que gritava pelo Senhor, dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava. Tem a mulher do fluxo de sangue, que ela não gritou, mas ela passou, ela rompeu a multidão. Isso foi um ato de fé para poder chegar e tocar nas vestes do Senhor. E você não é diferente. Se você está passando por alguma luta, saiba que você está passando é porque Deus tem algo grande para poder te dar. Deus tem algo muito grande para te dar, porque quando as lutas vêm, é sinal que Deus está preparando algo bom e grande para ti. Eu quero ler
com você no livro do Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São João, no capítulo 8, Evangelho segundo São João, no capítulo 8, eu quero ler somente um versículo que se encontra na palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 58. 58, que diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Vou repetir, recapitular esse versículo para que você medite. Se você já pegou sua Bíblia, você pode ou voltar o vídeo e começar novamente e vai meditar junto comigo. Livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 8, o versículo é o 58, que diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus queridos e amados ouvintes, que sempre estão esperando, aguardando um vídeo, uma palavra de Deus. E esta é a palavra que eu trago para você nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã. Jesus aqui, no capítulo e versículo onde nós lemos, Jesus estava num diálogo muito forte. Ele estava num diálogo muito forte com os judeus. Os judeus não estavam aceitando o que Jesus estava falando com eles. Jesus falava, mas eles não acreditavam. E eles indagavam a Jesus, perguntando a Jesus: por que tu diz tal coisa? Que tu nem 50 anos tu tens, e diz que antes que Abraão existisse, antes dos nossos pais existisse, tu é. E disseram, e diz a Bíblia, que eles chamaram até Jesus de Boizebu. Boizebu, eles chamaram Jesus. Mas Jesus estava travando um diálogo muito forte com aqueles judeus, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Nós encontramos esta palavra lá no livro do Êxodo, quando Moisés ele estava para ir a Faraó, e ele estava com medo. E disse Moisés ao Senhor: quando eu chegar à presença do rei, ou quando eu chegar à presença do Faraó, e ele me perguntar quem mandou, que direi? O Deus disse: assim dirás, o Deus de eu sou foi que me mandou. Então este Deus que eu sou é esse mesmo Deus que está aqui falando neste versículo qual lemos neste dia. Versículo 58 diz: disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Está uma palavra incompleta. Está uma palavra incompleta para muitos. Eu sou o quê? Pode ser que alguns possam dizer e querer completar: eu sou o galardeador, eu sou o homem mais bonito,
Eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor apóstolo, eu sou o melhor bispo, eu sou o melhor que se destaca dentro da igreja, eu sou o melhor que se destaca no meu trabalho. Você pode ter uma maneira, uma razão de completar esta palavra. Eu sou o quê? Mas Jesus estava dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. E nós vamos ler algumas palavras da Bíblia Sagrada, onde Jesus ele se apresenta como ele é e quem ele é. Nós vamos correr um pouco dentro da Bíblia e eu espero que você possa assim nos acompanhar para poder assim enxergar e conhecer um pouco a Bíblia e também ser impactado pela palavra de Deus. Na verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Como eu disse, Jesus estava travando um diálogo muito forte com os judeus. Então, veja que esse diálogo foi forte. Eles não aceitavam essa mensagem e Jesus estava desafiando eles com esta frase. Então Jesus, ele diz no capítulo 6 do Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, meu querido, se neste dia, você que abriu sua geladeira, não encontrou nada, a geladeira parece mais, só tem água, não tem nada, não tem alimento, mas Jesus, ele aqui na palavra, no capítulo 6, versículo 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Se você tem fome, Jesus é o pão da vida. Jesus é o teu alimento espiritual. Jesus é aquilo que está faltando na tua vida. Deus sabe todas as coisas, o que tu está passando, porque Ele te conhece. A Bíblia é quem diz que Ele te conhece. No livro do salmista Davi, Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, desde o ventre da minha mãe, Tu já me conheces. Então, meu querido, é Bíblia. Deus, Ele te conhece. Ele sabe que você está passando neste momento. Ele sabe do que você está se necessitando neste momento. E você que está aí do outro lado, na telinha, você pode estar no celular, você pode estar na sua TV Smart assistindo esse vídeo. Saiba que Deus, Ele te conhece. Eu não conheço você. O pastor Jurandir, o apóstolo Jurandir não conhece você, mas Deus te conhece. Ele sabe no momento agora que você está, o que você está fazendo, o que você está pensando, porque Deus conhece o teu pensamento, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece o teu pensamento. Deus conhece. Deus, Ele te conhece. Jesus disse no livro de São João, capítulo 6, versículo 35. Ele disse, eu sou o pão da vida. Se você está faminto, se você não se alimentou hoje, saiba que Jesus, Ele é o pão da vida. Ele faz multiplicar como multiplicou naquele dia, quando os discípulos estavam reunidos e o povo estava ali com fome, e apareceu um garoto com uma sacolinha e com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ali estava sem saber o que fazer, mas Ele sabia, porque Ele é Deus.
E apresentaram aquela criança dizendo: olha, aqui, Senhor, tem uma criança que tem uma sacolinha e diz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, quando pegou, ele multiplicou. E aqueles pães, diz que deram muitos cestos de pães. E os peixes também multiplicaram e ele alimentou a todos ali que estavam. Jesus, ele é o pão da vida. Ele multiplica o azeite da panela e da farinha e da panela. Nunca vai faltar nada, porque Deus é o Deus que responde na hora certa, no momento certo. Este é o Deus que eu sirvo e que você serve. Veja o que diz também no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículo 12. Para muitos que andam nas trevas, andam na escuridão da noite, que anda sem saber por onde encontrar o caminho, onde encontrar a porta. Quando falta energia dentro de casa, as pessoas sempre procuram uma vela ou um celular para poder ligar a lanterna, para poder enxergar por onde está andando. Mas Jesus, ele afirma no capítulo 8 do versículo 12 do livro do Evangelho segundo São João, ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, senhores, as senhoras estão ouvindo que Jesus, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele já mostrou que era o pão da vida. E agora está mostrando que é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Antes a luz era uma luz cósmica. O mundo não existia luz. A Bíblia diz no livro do Gênesis que a terra era vazia. Não tinha nada, só a escuridão. Mas quando Deus, ele abriu a boca e começou a fazer assim o sistema solar, o sistema na terra, as coisas mudaram. Como também vai mudar na tua vida neste dia. Deus está entrando com a providência neste dia para você que não tem luz. Se você não tem luz, Jesus disse no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Por que bater em portas que não é porta? Jesus é a luz do mundo para você nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite. Jesus é a luz. Não é esta luz que se apaga. Não é esta luz que você acende, que você pode acender e aí virou luz, acendeu, você está iluminado. Não é esta luz. É a luz que Jesus é. Jesus é a luz do mundo. Nós também encontramos no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus também dizendo: eu sou a porta. Jesus, ele é a porta também para aqueles que não encontrou ainda uma porta. Ele diz: Senhor, eu ando atrás de uma porta. Eu ando atrás de uma porta aberta, uma porta de emprego. Eu ando atrás e não encontro, está fechada, mas nesta tarde, neste dia, Jesus te diz: eu sou a porta. Jesus é a porta. Eu te digo nesta tarde, profetizo para você que está me assistindo, Jesus vai abrir a porta. Escuta somente agora o barulho da porta se abrindo para você. Jesus está abrindo a porta. Porque Jesus disse, Evangelho segundo São João,
no capítulo 10, versículo 11, versículo 9. Eu sou a porta que se abre, a porta que ele abre, ninguém fecha, e abrindo ele, ninguém pode fechar. Eu digo porque ninguém pode fechar mesmo. Deus abriu a porta da arca de Noé, e todos que ali subiram, os animais, a família de Noé, subiram. Mas ele não pôde fechar a porta. Mas Deus, quem fechou a porta, e no momento, no dia certo, Deus abriu a porta. Por esse motivo, o grande sábio Salomão, ele escreveu no seu grande livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, quando diz que Deus tem o seu tempo determinado aqui embaixo na terra. Então o Senhor Jesus tem o seu tempo determinado. Num tempo determinado, Deus foi ali e abriu a porta da arca. Se Jesus é a porta, como ele diz, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está se referindo ao que ele é. Ele disse, eu sou a porta, capítulo 10, versículo 9 do Evangelho segundo São João. Jesus é a tua porta. Ele é a porta do teu pensamento, ele é a porta para você abrir, para você entrar, para você passar. Não te preocupa, porque Deus, ele é a porta para a tua saída. Ele é a porta. Também quero trazer para você, quando Jesus ele fala lá no capítulo 10, o versículo 11, quando ele diz, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. Existem muitos tipos de pastores por aí. Mas Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor. E ele é o bom pastor. Ele cuida das ovelhas. Ele não se esquece das ovelhas. Ele não se esquece. E é uma palavra bíblica que tem lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 11, quando ele disse para Jeremias, Jeremias, o que tu vê? Aí Jeremias disse, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse, viste bem, e eu velo com a minha palavra para cumprir. O Senhor é o Senhor que cumpre com a sua palavra, porque ele é e sempre será a porta. Sempre ele será o bom pastor para poder cuidar das suas ovelhas. Ele é. Ele está te vendo. Ele te conhece. Jesus também, ele fala no capítulo 10, versículo 36 do Evangelho segundo São João. Ele se apresenta dizendo, eu sou o Filho de Deus. Jesus, ele se apresenta no capítulo 10, versículo 36, dizendo, eu sou o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele mesmo se apresenta no capítulo 10, versículo 36 do Evangelho segundo São João, dizendo, eu sou o Filho de Deus. Ele é. Não é o apóstolo Jurandir que está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Mas você que lê Bíblia, você sabe que ele é Filho de Deus. E ele próprio afirma no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 36, que ele é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, ele é Deus. Ele se apresenta também no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 11, versículo 35, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a ressurreição, viu? Se você está morto espiritualmente,
Ele nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, ele se apresenta como o ressurreto, ou como o ressuscitador. Ah, apóstolo Jurandir, eu já estou morto. Você está morto. Espiritualmente você anda, você se alimenta, você come, mas você está morto espiritualmente. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Quanto tempo faz que você não tem orado? Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho para orar a Deus? O Senhor está com saudade de ti, das tuas orações. Quando você dobrava o joelho e chorava, as lágrimas desciam do teu rosto. Você falava em mistério, Deus está com saudade de você. Também Jesus se apresenta também aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo São João, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Não precisa você se preocupar no caminho do amanhã, por onde você vai andar ou onde você vai chegar. Jesus é o caminho, certo? Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Não precisa você se preocupar. No caminho que você andou e deu errado e houve decepções. As decepções chegam, vêm, mas Jesus diz e afirma que Ele é. E se Ele é, você tem que aceitar que Ele é. Ele é o caminho. Livro do Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Veja que isso era um diálogo forte que ele estava travando com os judeus, com os fariseus. Ele mostrando quem ele era. E Jesus, ele diz também no capítulo 15, versículo 1 do Evangelho segundo São João, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E prosseguindo, ele diz assim: sem mim nada tu podes fazer. Sem Deus, sem Jesus, você nada pode fazer. Porque Jesus, ele é a videira e vós sois as varas. Entendeu? Você não é nada, você é vara. Jesus quem é a videira. Jesus é a videira verdadeira. E ele diz: sem mim nada tu podes fazer. Acredite nesta palavra, porque Deus está falando é com você nesta tarde. E para finalizar nesta tarde esta mensagem, Jesus fala no capítulo 8, versículo 24 do Evangelho segundo São João, onde diz ele: e se não acreditares que eu sou, morrereis em vossos pecados. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 24. Se não acreditares que eu sou, morrereis em vossos pecados. Foi um diálogo forte, não foi? Então foi desta forma que Jesus quis se apresentar para aqueles judeus. E sabe o que aconteceu? O versículo 59 do capítulo 8. Você pode ler depois o capítulo todo, que eu não sou obrigado a ler para você. Você pode ler, que você tem a Bíblia na mão. Eu só vou ler o versículo 59 para poder lhe dizer que os judeus, não acreditando que Jesus estava dizendo que ele era, aí diz a Bíblia aqui: então pegaram em pedras para lhe atirarem
mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Agora, você que é um teólogo, eu falo assim porque nas minhas aulas na faculdade em teologia, professores que eu perguntava para ele: professor, o que você me diz do versículo 59 do capítulo 8, que Jesus estava ali com os judeus, os fariseus, e eles pegaram em pedra e levaram Jesus para o pináculo do monte, e ia apedrejar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se ocultou, ele saiu do templo, passando pelo meio deles, sem ele ver, e se ocultou, e assim se retirou. E a Bíblia diz que Jesus já se apresenta em outro lugar. E como é que pode alguém dizer que Jesus, ele não era Deus? Foi a pergunta que eu fiz ao professor de teologia. Disse: Jesus era Deus ou era homem quando estava na terra? Ele não soube me explicar. Ele disse: ele era homem. Eu digo: e como ele se ocultou no meio dos homens que estavam querendo matá-lo? Como é que explica quando aquele soldado por nome de Marco, quando Pedro cortou a orelha e Jesus pegou a orelha e colocou no lugar e ficou do mesmo jeito, não precisou cirurgia? Como explica também os milagres que Jesus fez? O professor calou-se, não soube o que responder, porque são muitos assuntos da Bíblia Sagrada que são polêmicos, que a teologia, os teólogos, eles não sabem explicar. Mas eu te digo nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, como Jesus falou, que antes que Abraão existisse, eu sou. Como ele disse que era, ele já apresentou todos os motivos que ele é Deus. Ele é filho de Deus e ele é Deus. E diz a Bíblia no capítulo 8, versículo 20, capítulo 8, o versículo 24. Se não acreditar que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não queira meu